Hoje eu gostaria de falar especificamente do arquétipo da águia, né? Como que tem sido a minha experiência com a utilização deste arquétipo? O que esse arquétipo tem feito na minha vida? Quais foram as mudanças que eu notei desde que eu comecei a usar o arquétipo da águia? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o porquê que eu passei a usar este arquétipo. O arquétipo da águia, como acredito que a maioria das pessoas que estudam sobre arquétipos devem saber, é o arquétipo mais poderoso que existe. Ele é muito forte, muito poderoso mesmo. E ele está muito relacionado, o arquétipo da águia, à ação, visão, né? Um arquétipo muito recomendado para você acabar com o medo, com a hesitação, com a procrastinação. Então foi justamente isso que me levou a usar este arquétipo, né? Por quê? Em decorrência, eu já comentei em outros vídeos de um negócio que eu tive, uma loja que não deu certo. Eu adquiri muitos medos, muitas dúvidas, né? Então, eu passei a ser uma pessoa que hesita demais e por conta disso eu comecei a procrastinar algumas coisas que eu queria fazer, alguns projetos que eu tinha em mente, né, para minha vida, e eu não fazia por medo, por hesitação, medo de decidir errado, medo de algo dar errado, né? Como eu passei por muitos problemas, muita coisa assim que deu errado, isso me deixou marcas, né? Marcas em forma de crenças. Então, nesta época aí que eu tinha esse negócio, parecia que tudo que eu fazia dava errado, qualquer decisão que eu tomasse era decisão errada. Então, eu passei a preferir a não decidir, a não fazer nada, pelo menos eu me mantinha neutra numa zona de conforto, digamos assim. Isso acontecia de forma inconsciente, né? Depois que passava que eu percebia que eu vinha agindo dessa forma e eu já não conseguia fazer isso sozinha, não estava conseguindo sair destas crenças sozinha, porque eu fiquei realmente muito abalada com tudo que aconteceu, né? E ficaram marcas um tanto quanto profundas em mim. Então, passei a utilizar o arquétipo da águia, com muito cuidado, depois de estudar muito, ler muito sobre, né? E logo assim, de cara, nos primeiros dias, eu já comecei a agir, fazer, decidir, e vi o medo de agir, de tomar decisões sendo diluído, sendo dissolvido, fui perdendo medo, fui sentindo mais segurança. E aos poucos foi como se eu fosse voltando a ser quem eu sempre fui, né? Uma pessoa segura, confiante, que corre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu tomei o cuidado de não usar imagens na minha casa do arquétipo da águia, porque por ser um arquétipo muito poderoso, isto poderia influenciar, pelo que eu estudei, né? Na relação familiar aqui em casa, né? As crianças, meu marido. Então eu entendi como sendo mais prudente visualizar apenas para mim, colocar a visualização do arquétipo apenas para mim, para que eu visse, para que eu incorporasse no meu inconsciente o arquétipo da águia, né? Achei mais seguro e não coloquei nenhuma imagem de águia na minha casa, coloquei no meu celular, né, no meu computador às vezes, mas não deixo sempre porque às vezes as crianças usam, meu esposo usa, né? Então achei melhor não colocar. É impressionante como que as coisas acontecem rápido, muito rápido. É como se simplesmente fossem limpadas todas aquelas crenças de medo, de dúvida, de insegurança, sabe? Aquelas discussões mentais que eu tinha. Era como se eu discutisse comigo mesma, faz, não faz, faz, não faz. Ai, se você decidir errado, fizer errado, aquilo acabou. Simplesmente silenciou todo esse barulho mental que eu tinha em relação a isso, a decisões e ações. Um aspecto negativo que eu poderia passar para vocês,
né? Não sei se seria bem uma coisa negativa, mas eu senti muita perturbação no meu sono, assim, eu senti muita alteração no meu sono. Noites de insônia que eu não conseguia dormir, ou que eu despertava de madrugada, ou eu ia dormir muito tarde, ou eu acordava muito cedo e não conseguia dormir mais. Então o meu sono foi muito alterado. Então eu acordava com muitas ideias, vontade de fazer, sabe? Dopamina fica realmente a mil, né? E aí isso interferiu bastante no meu sono. Mas depois de um tempinho eu já consegui voltar ao equilíbrio, dormir novamente. Eu não sei se vocês perceberam em alguns vídeos, eu tô com um aspecto do rosto bem cansado, bastante olheira, porque realmente eu me senti eletrizada, energizada, com muita vontade de agir, de fazer, de realizar coisas, e acho que o meu físico não estava conseguindo acompanhar, porque eu comecei a sentir muito cansaço, né? Porque eu estava trabalhando muito, fazendo muitas coisas, realizando muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me via assim mais eficiente, mais certeira, sabe? Fazendo as coisas mais rápido, eliminando aquilo que era inútil, aquilo que não era essencial, né? Então eu percebi grandes mudanças mesmo. Eu percebi que era o arquétipo da águia influenciando na minha vida neste sentido. Passei realmente a ter mais segurança, não ficar mais com dúvidas e medos, e perdi bastante sono, passei a dormir muito menos. Esse foi um aspecto que talvez a gente possa considerar negativo, mas não é nada assim que você não possa com o tempo controlar e trazer a normalidade novamente, né? Então é isso, gente. Se você está pensando em usar esse arquétipo aí por algum motivo na sua vida, o que eu tenho para dizer para você é que você estude o máximo que você puder antes de usar esse arquétipo, porque ele é realmente muito poderoso, mas você tem que entender como é que funciona, quais são as características do arquétipo antes de utilizá-lo, analisar e estudar a situação a ser encaixada nesse arquétipo, né? Onde é que você vai colocar esse arquétipo, como que você vai usar, se tem mais pessoas envolvidas, né? Jamais use um arquétipo para dominar outras pessoas, para influenciar outras pessoas, né? Porque aí você estaria interferindo no livre-arbítrio, né, de outras pessoas, e isso não é nada legal. E pode trazer consequências ruins para você, né? Os arquétipos têm também um lado sombra, e você pode aí, por um erro, manifestar o lado sombra do arquétipo para você. Você só deve usar os arquétipos de forma benevolente, que seja bom para todos, tá? Muito cuidado, porque realmente as coisas acontecem muito rápido. Eu já ouvi relato de pessoas uma mulher que colocou o arquétipo da águia, colocou uma imagem na sala e o marido foi embora em uma semana. Então, assim, foi um pouco imprudente, né? Muito imprudente. Então, você tem que ter cuidado realmente onde que você vai colocar, qual que é a sua intenção, e estudar toda a situação para você não cometer um erro e piorar mais ainda as coisas, tá bom? Um grande beijo para você. Até mais.